Oregairo, terceira temporada, episódio 10, podcast 12. Continuando de onde a gente parou, do vídeo anterior, que foi o podcast 11, porque essa segunda metade ela é tão grandiosa que é impossível a gente falar no mesmo vídeo. Então, bora só logo direto, porque eu não tenho mais o que falar. Depois da cena da Haruno, que ela fala tudo aquilo pra eles e vai embora da sala, dando um olhar pro Hatma pra ele seguir ela depois, os três têm uma conversa juntos sobre tudo que aconteceu na vida deles. E eles falam sobre as experiências que eles tiveram, o quão bom foi toda essa relação deles juntos, todo esse amadurecimento que eles tiveram, todas as cenas tristes. É toda uma cena bonita que, bom, por ser muito rápida, é difícil de ser emocionante. Mas ainda assim é uma cena que pega bastante. Só que a ideia dessa cena é mostrar um pouco mais a relação da Yukino com a Yui. Porque nesse episódio a gente vê que as duas estão muito mais próximas do que antes. Principalmente porque elas estão quase que elas estão meio que num consenso. Você até pode pensar em que momento isso aconteceu. Bem, aquele prelúdio que rolou lá no episódio 8, depois dos créditos, era pra ser na verdade isso, mostrar essa conversa entre as duas, pra mostrar as duas se decidindo sobre a reação dos três, sobre elas se decidindo sobre qual é o melhor caminho a seguir. Ou seja, isso daí é meio que a consequência de tudo aquilo que ocorreu, que o anime cortou e ignorou tudo aquilo que ocorreu naquele episódio, mas tudo bem. Mas basicamente é essa ideia de que as 2 estão muito mais próximas, as 2 se decidiram sobre qual é o melhor e elas estão em consentimento que aí o Kino falou: "É melhor acabar com as coisas por agora, enquanto ainda não estão ruins, enquanto a gente tem boas memórias. Tudo isso que a gente teve é algo muito bonito, só que melhor encerrar por agora". E a Yui fala que, tipo, ela não acha que isso é o melhor, mas se a Yuki não acha que esse é o melhor pra eles, ela concorda então, ela aceita. Só que as 2 se viram para o Hatman. E nesse momento, tá muito claro o que elas querem. Elas querem ouvir o que ele acha sobre tudo isso. Não é como se elas quisessem que ele concordasse com isso. Não, elas querem saber o que ele realmente acha. O que ele acha sobre a relação dos três. Se é melhor acabar ou se é melhor continuar. Ou o que realmente é a relação deles. As duas querem ouvir da boca dele qual é a melhor decisão a se tomar. Ou pelo menos qual é a decisão que ele tomaria. Porque o Hatman esse tempo todo só tá fugindo. E nessa cena é pra comprovar ainda mais que ele só tá fugindo nesse episódio inteiro. Porque as duas viram pra ele esperando uma resposta da boca dele e ele para, fica desviando o olhar o tempo todo, ele não encara elas e no final a Iroha aparece e acaba livrando ele. Tanto que eu até falei no momento que eu tava assistindo com o Victor que, tipo, caraca, a Iroha salvou muito ele nesse momento. E a reação dele é justamente essa. No momento que a Iroha chega e salva ele só mete o pé o mais rápido possível. Ele tenta, sei lá, até sem falar com ela, ele só quer sair daquele ambiente. Então, toda essa cena é pra deixar já muito mais óbvio pra quem não pegou que o Hatman tá muito errado em toda essa situação. Porque ele não tá encarando o problema que tá sendo toda essa relação deles, ou melhor, todo o problema que tá causando o fim da relação dos três e só tá fugindo, porque ele não quer sofrer com isso. Porque ele tem medo dessa perda, ou melhor, ele tem medo de ele sofrer com essa perda. Então, ele só quer fugir de tudo isso que tá acontecendo. Não, você falou tudo sobre a cena direitinho. A única coisa que eu posso ressaltar é que toda a cena, por algum motivo, parece passar aquela sensação de que tudo parece ser um pouco desconfortável. Até porque você vê a cena toda por parte do Hatman. O Hatman, ele vê aquelas meninas, as duas meninas conversando. E é aquela cena que, pô, parece que tá tudo bem, parece que tá tudo feliz, mas é uma música um pouco melancólica de fundo. É uma cena que realmente você percebe que o clima tá esquisito, porque quem tem que tomar a porra da decisão é o Hatman, porque elas sabem que as duas estão conversando e chegando no consenso, mas elas não conseguem evoluir por causa do Hatman, porque elas precisam da resposta do Hatman. Mas bem, indo para a próxima cena, que essa cena é tão genial que não vai ser nem eu que vou falar sobre ela. Vou deixar pro Victor, porque o Victor se emocionou, chorou até na primeira vez que assistiu. Então, vai, Victor, fala sobre essa cena que você tanto ama ela. Eu tava lendo com o Lucas a Light Novel 14 e eu disse pra ele, cara, essa cena vai ser tão perfeita no anime, mas eu tenho medo de ela cagar de uma forma tão intensa, porque ao mesmo tempo que é uma cena muito maravilhosa, você pode fazer de qualquer jeito, porque você consegue pegar a ideia sem criar aquela subjetividade, mas ao mesmo tempo eu disse pra ele, cara, essa porra no anime vai ser perfeita, essa porra vai ser linda. Cara, quando entrou aquela trilha sonora, que eu nunca tinha ouvido em Oregairo, eu nunca pensei que os caras, nessa temporada, conseguiriam criar uma atmosfera juntando uma trilha sonora tão bonita. Quando você vê a Yukino indo atrás do Hatman, depois de ter quase que perdido toda aquela ideia do seu orgulho que ela tinha na primeira temporada,
Eu simplesmente caio em lágrimas no sentido de que, porra, cara, as coisas estão desenvolvendo, as coisas estão crescendo. Antes era o Hatman que era a cabeça de tudo, sabe? Tudo tá crescendo do lado dele e ele tá fugindo daquilo. A luz volumétrica, de você conseguindo ver as partículas de poeira dançando pela luz volumétrica da lua. Uma trilha sonora bonita. Você vê o Hatman não querendo olhar para a cara da Yukino, porque quase como se ele não pudesse fugir, sabe? Então ele olha para baixo, ele olha pro lado frente a Yukino, e depois ele não consegue olhar cara a cara com a Yukino, então ele olha no espelho. Só que ele percebe a cara triste, ou pelo menos a cara que ele não consegue suprimir os sentimentos mais, ele não consegue criar aquela poker face, né? Que ele sempre tenta fazer, ou fingir que tá tudo certo. Ele olha, se olha no espelho, ele fica triste, ele fica mal, então ele olha para baixo porque ele não aguenta olhar a própria cara. Então aquela conversa inteira com a Yukino, então você consegue perceber naquela cena, dedo por dedo, a música sincronizada, sabe? A cada dedo que ele tira, a música vai ficando mais baixa e a melodia vai ficando mais fraca e no final ele vai embora e você vê, cortaram todos os laços já se foram. A Yukino querendo criar uma forma de conseguir aquilo que ela quer, mas ela não consegue botar em palavras, ela não consegue suprimir também aqueles sentimentos, então você consegue ver aquela cena dela olhando simplesmente pro Hatman, esperando alguma resposta, porque ela quer, ela ainda tem esse orgulho dentro dela de, ela simplesmente não pode largar tudo, mas ela já não aguenta toda aquela emoção que ela tem por dentro dela, e ela espera só uma palavra do Hatman, ou qualquer acerto do Hatman, ele simplesmente olha pro lado e começa a tirar a mão dela. Ele quer cortar os laços, porque ele já não aguenta mais aquela situação e ele simplesmente corre. Na minha opinião, não vai existir uma cena mais bonita, pelo menos de romance, pelo menos de Slice of Life, pelo menos alguma coisa. Não vai existir uma cena mais bonita esse ano do que essa cena com a Yukino e com o Hachi. Bem, eu acho que o Victor tocou em toda a parte sentimental de todos nós que assistimos o episódio, então eu vou fazer a única coisa que eu sei fazer bem, que é ser objetivo. Essa cena, ela foi o primor que eu já vi de todo o quesito técnico que você poderia transmitir numa cena de uma light novel. Porque eles se aproveitaram de uma atmosfera, de trilha sonora, de expressão facial e de pequenos detalhes e de diálogo de tanta coisa que teve nessa cena, que é difícil pra mim listar só de memória. Porque o começo dela, primeiro que é com o Hatman, indo embora sem olhar pra trás. Ele quer fugir daquele local. E aí chega a Yukino e para ele puxando a manga dele. Nesse momento, o Hatman lentamente, ele não olha diretamente pra Yukino. Ele olha primeiro um pouco pra trás e depois ele vira o rosto pra trás com um olhar estranho. Tipo, você percebe que a cara dele não é um rosto normal, porque aquele é o rosto dele tentando esconder o que ele realmente tá sentindo naquele momento. Ele só tá querendo fugir, então ele faz uma cara diferente. E toda essa cena dos dois conversando, entre aspas, porque é só Yukino falando e ele tentando fugir, a gente vê que o Hatman tá sempre tentando desviar o olhar dela. Porque a Yukino começa a falar tudo o que ela sente pro Hatman, agradecendo e todo esse tipo de coisa, só que ele não quer ouvir isso. Porque esse é o fim da relação deles. Ele tá sentindo que isso tudo tá acabando. E ele não quer sofrer com isso. Então a gente vê o Hatman olhando pro lado, aí depois ele olha pra frente e vê o reflexo dele no espelho. E é quase como se ele não conseguisse se encarar naquele momento. Ele não consegue encarar toda a verdade que é a relação deles. Então ele só tá fugindo. Então naquele momento que ele olha pro vidro e vê o reflexo dele, ele vira de novo a cara e olha pro outro lado. Então é o tempo todo nessa cena ele fugindo. É o tempo todo ele evitando de olhar pra Yukino. É o tempo todo ele evitando de olhar pra relação dos três. Enquanto a Yukino tá sendo sincera e demonstrando pra ele tudo que ela tá sentindo. Nesse momento, é a Yukino sendo sincera com todos os sentimentos que ela tem. Tanto que a cena onde o Hatman diz: "Não, tudo bem, eu já entendi", e a Yukino puxa ele de novo, e a gente vê só a Yukino parada encarando ele, ali ela tentando ao máximo demonstrar tudo o que ela sente. Só que assim como o Hatman, ela também não consegue. Naquele momento, apesar de na lógica a coisa certa a se fazer é acabar com a relação deles por conta da codependência, no fundo ela sente que isso não tá correto, da mesma forma que o Hatman também sente no fundo que não é codependência. Então naquele momento ela puxa ele e só encara ele buscando uma resposta, mas não uma resposta só dele, mas uma resposta dela. Ela quer buscar o que ela realmente sente e colocar em palavras pra ele, só que ela só trava, ela só fica esse tempo todo encarando ele. E naquele momento o Hatman já tá tanto com medo, já tá tão desesperado, que ele nem é abalado por aquilo, ele só quer fugir daquela cena. Então ele tira aos poucos os dedos dela da manga dele
e vai embora sem olhar pra trás. Essa cena é perfeita. É até aquela coisa que eu falo com o Victor, que é quase impossível você achar uma obra perfeita. Mas quando você acha que é, por exemplo, o caso de Shigatsu Akimi no Uso, o anime pra mim, que é perfeito, eu não tenho como fazer um vídeo sobre isso direito. Porque é simplesmente perfeito. Não tem pra que eu falar, ah não, tal cena representa tal coisa. Assistindo, você vai entender o quão incrível ela é. Claro que nesse caso é um pouco mais difícil porque é uma cena um pouco subjetiva e com muitos detalhes. Mas ainda assim, é uma cena tão primorosa que a única coisa que eu posso dizer é que ela é perfeita e que só assistam ela de novo que vocês vão entender o quão incrível ela é. Mas bem, é tudo isso que eu posso concluir dessa cena. E vamos para a próxima cena, que é a cena da Haruno, que enquanto essa da Yukino foi o primor da direção, foi o primor dos sentimentos, a próxima cena, ela é o primor da subjetividade. Ou melhor, ela é a conclusão de tudo aquilo que a gente tá vendo em Oregairo. E vocês vão entender o porquê. Mas bem, começando a cena. Primeiramente, eu tenho que me desculpar a vocês porque se eu tiver que citar cada parte incrível do que a Haruno disse, eu vou ter que repetir todas as falas dela. Então, eu só vou ser objetivo com toda a ideia dela. Primeiramente, ela cita essa coisa da compensação. A primeira coisa que me veio à mente, no momento que eu vi isso, é que toda essa coisa da Yukino está acabando com a relação deles, e tudo isso que ela tá fazendo é meio que pra compensar tanto essa coisa com a Haruno, que o que seria essa coisa com a Haruno? A Haruno gastou 20 anos dela só vivendo pra família, ela não teve liberdade, ela tem que fazer tudo isso porque ela é herdeira, e também pra compensar o Hatman, que é toda aquela coisa que ela meio que não é a culpada, mas ela estava envolvida com o acidente do Hatman, e também porque o Hatman sempre tá salvando ela. Então é meio que uma compensação de ambos os lados. A Yukino quer compensar tanto a Haruno por tudo que a Haruno passou, tanto o Hatman por tudo que ele passou por conta dela. Mas isso é só um pequeno detalhe de toda a relação deles, porque a Haruno vai muito mais a fundo nisso. Só que agora eu não vou conseguir lembrar todas as falas dela, então vou só resumir toda a ideia que eu peguei, que foi: a Haruno cita que o Hatman, a Yukino e a Yui tiveram que mudar bastante para poder aceitar a relação deles que tá agora. Ou seja, a relação deles antes genuína foi meio que quebrada por conta de circunstâncias. Só que eles não queriam que isso sumisse. Então, eles meio que tentaram se adaptar a esse novo estilo. Então é isso que a Harun tá citando. E conforme a Harun vai jogando na cara do Hatman tudo isso, o Hatman vai tipo, não, não fala isso. Porque ele tá admitindo tudo que tá acontecendo. Tudo que ele tava fugindo desde o começo desse arco inteiro, quase que desde o começo dessa temporada, ele tá tendo que confrontar agora na frente da Haruno, que é que ele tava errado. E não é só que ele estava errado, mas é algo muito mais complexo e genial que isso. Todo esse problema da relação que tem entre os três, agora, é tudo culpa do Hatman. Basicamente, o Hatman estava um pouco com medo de perder essa relação deles. Mesmo que não era aquele medo que a Yui tem, ele estava meio que sentindo que a Yukino estava se afastando um pouco dele. Tanto que essa coisa dele querer ajudar ela ao máximo possível é para demonstrar que não é codependência, apesar que é um jeito um pouco errado disso. E, na verdade, não é nem porque não é codependência, mas é porque ele queria demonstrar algo por ela naquele momento. Só que ele não conseguia colocar isso em palavras, então ele foi pela parte lógica. E a parte lógica é aquela coisa do orgulho masculino, que é algo completamente errado, só que por ser algo completamente errado, ele usou isso como desculpa. Ou seja, o Hatman, apesar de tudo, ele continuou usando desculpas para agir. Só que, além dele usar uma desculpa, ele fez algo muito pior, que foi isso que acabou com a relação deles. Que ele pegou essas desculpas e forçou na Yui e na Yukino. Ou seja, toda aquela ideia da codependência que a Haruno forçou neles, o Hatman meio que concretizou isso. Porque ele só provou pra Yukino que era realmente uma codependência pelo modo que ele agiu. Só que tudo o que ele fez foi por egoísmo. O único sentimento que ele conseguiu reconhecer naquele momento é que ele queria ajudar a Yukino. Só que ele não colocou ele em palavras exatamente. O único momento que ele realmente falou isso foi pra Hiratsuka. E a Hiratsuka, naquele momento, entendeu exatamente o que ele sentia. Só que não foi só ela. Todo mundo em volta do Hatman entendeu o que ele sentia. A única pessoa, ou melhor, as duas únicas pessoas que não entenderam o que ele estava sentindo naquele momento foi a Yukino e o próprio Hatman. E é por isso que toda a relação deles foi reduzida a uma codependência. Porque a própria Hiratsuka fala nesse episódio, no final dele, que se você for muito cético, você até pode ver a relação de vocês como uma codependência. Só que eu não vejo como isso. Não resuma a relação de vocês em uma simples palavra. E o Hatman fez isso. Mas ele não só fez isso, como ele forçou essa mentalidade nas duas. E as duas aceitaram isso vindo dele. E é por isso que elas queriam uma resposta dele na cena anterior. Porque
o Hatman meio que causou tudo isso. O Hatman meio que aceitou a relação deles do jeito que tá. Só que a Yukino e a Yui meio que decidiram qual era o melhor para a relação deles. Só que as duas não poderiam decidir isso por conta própria. E elas acharam que, no ponto de vista do Hatman, aquilo também era o correto. Então, aquele momento onde as duas pararam e olharam pro Hatman, elas estavam esperando uma confirmação dele. Estavam esperando uma resposta dele. Porque elas não tinham como ter certeza que aquilo era o certo. Porque nenhum deles colocaram em palavras o que eles realmente sentiam. Ou melhor, as duas colocaram pra elas próprias. Só que a Yukino ainda não reconhece o que ela sente de verdade, né? Ela tentou nesse episódio, mas não conseguiu. Só que naquele momento, as duas queriam uma resposta do Hatman. Só que ele não deu. Ele fugiu. Porque ele não estava reconhecendo o quão errado ele foi em toda essa cena. Ou melhor, o quão errado ele foi em toda essa temporada. Então, resumindo basicamente tudo que eu disse, o Hatman, o tempo todo, foi o causador de toda a merda que aconteceu nessa temporada. Porque ele pegou toda aquela ideia da codependência e acabou acreditando de fato nisso e forçou essa ideia nas duas, fazendo com que as duas realmente acreditassem nisso e a Yukino decidindo que o melhor pra eles era acabar com a relação. Só que o Hatman, com medo de sofrer com isso, em vez de ele encarar de frente e falar que não é isso e finalmente entender o que ele realmente sente, ele só tá fugindo porque ele não quer sofrer. Então tudo que a Haruno expõe nessa parte é toda a experiência que ela tem. É tudo que ela sente na relação deles. É tudo que o Hatman não enxerga. Porque diferente da Hiratsuka, que ela faz de uma maneira menos objetiva, ou melhor, ela faz de uma maneira objetiva, só que sem mudar o pensamento do Hatman, ela deixa que o Hatman cresça por conta própria. A Haruno, nesse momento, ela foi diretamente ao Hatman e disse tudo o que ela acha da relação deles. Disse claramente qual é o problema de tudo que eles estão sofrendo. E se não fosse isso, o Hatman não conseguiria encarar o que realmente está acontecendo com a relação deles. Então podemos dizer que pela primeira vez a Haruno fez uma jogada certa nessa temporada. Ou melhor, em todas as temporadas. Apesar dela estar querendo ajudar eles desde o começo, é a primeira vez que ela faz isso com uma intenção óbvia de realmente ajudar eles. Eu acho que essa hipótese, tipo, a primeira vez que ela acertou, eu acho que, tipo assim, todas as outras ela errou, no quesito de que ela queria passar pelo menos de uma forma subjetiva para que o Hatman entenda de uma vez o que ela quer dizer. Só que o Hatman nunca pegava. E nesse momento, que é o momento que ela acertou, ela simplesmente jogou todas as cartas delas e disse, cara, eu vou ser direta, é isso que eu penso, eu não me importo com o futuro, eu não me importo se é a Yukino ou se vai ser eu quem vai lidar com a família, eu quero que isso tenha um final. E eu quero que seja o final mais direto e o mais verdadeiro possível. Antes de eu ir pra cena da Hiratsuka, tem ainda outra coisa que eu esqueci de citar da cena da Haruno. Melhor, tem muitas coisas que não tem como citar, e a única coisa que eu posso falar pra vocês é pra vocês reverem de novo essa cena depois de terminar esse vídeo. Vocês vão perceber um pouco a mais o que a Haruno quer dizer. Porque é uma cena muito objetiva. É num ponto que, se você prestar atenção em cada parte da Haruno, ela não tá falando de maneira subjetiva. Ela não tá falando de maneira entre as linhas. Ela tá sendo bem objetiva e na cara do Hatman falando qual é o problema. Então, se vocês verem de maneira muito mais objetiva agora, vocês vão conseguir entender perfeitamente o que foi todo esse diálogo. Mas a cena que eu esqueci de citar é toda essa cena que vem em seguida, depois que ela fala dos problemas. Que ela vai lá, chega perto do Hatman, aí ela encosta os dois dedos no coração do Hatman, um gesto, inclusive, que a Hiratsuka já fez uma ou duas vezes no anime, e ela diz as seguintes palavras: Eu te avisei, não avisei? Você não consegue ficar bêbado. Quem não pegou ainda isso, eu falei lá no podcast da Haruno, lá no episódio 2, que o significado de não ficar bêbado é aquela coisa de você não poder se soltar, que é exatamente o que a Haruno é. Ela nunca mostra quem de fato ela é. Ela nunca tira a máscara dela. Não importa o quão bêbada ela esteja, que geralmente quando você está bêbado, você se solta automaticamente. Mas não importa o quão bêbado ela esteja, ela nunca vai se soltar. Então ela diz pro Hatma isso. Se você continuar seguindo o mesmo caminho que eu tô seguindo, que esse caminho de agora que você tá fazendo, você não vai conseguir ficar bêbado. E ela fala que se você continuar nesse trajeto, você vai se arrepender. Eu vivi meus 20 anos e eu sei muito bem disso. Então, nesse momento, é a Haruno se abrindo ao máximo pro Hatman. Porque a única pessoa com quem a Haruno conseguiu se abrir na vida dela de verdade, pelo menos pelo que eu vi, foi o Hatman. Porque às vezes quando ela tá falando com o Hatman, daquele jeito malicioso dela, quando os dois tá sozinho, ela acaba sem querer soltando o que ela realmente sente, de maneira um pouco jogada. Mas o próprio Hatman percebe isso. E quando ela percebe que ela soltou isso, ela tenta mudar a personalidade dela, voltando para aquele jeito um pouco mais solto dela. Então, ela própria já se sente um pouco mais livre com o Hatman. E nessa cena, depois de tudo o que aconteceu, depois de ver aonde a relação deles está seguindo, ela se abre de vez pro Hatman.
porque ela quer ao máximo ajudar ele. Ela não quer que ele continue seguindo esse caminho, porque ela sabe exatamente qual final isso vai dar. E é muito maneiro essa coisa de ela encostar no coração dele com os 2 dedos, aquele gesto que a Hiratsuka faz, porque nesse momento a gente sente um pouco essa vibe da Hiratsuka. Eu acho que nesse momento ela estava realmente tentando agir como a Hiratsuka, tentando ser muito mais objetiva e tentando dizer a eles qual era o certo a se seguir, em vez de fazer daquele jeito malicioso dela, esperando que eles consertem tudo. Porque ela já viu que as coisas já deram muito errado. Então é uma tentativa desesperada dela de ajudar eles. Ela de fato agora quer o melhor para eles. Ela já queria antes, só que agora, vendo que tudo tá indo para o caminho errado, ela tá jogando tudo o que ela pode para ajudar eles. Mas bem, logo após da cena da Haruno, enquanto o Hashima tá lá sentado, raciocinando tudo o que aconteceu, a Hiroshika aparece e chama ele pra ir num lugar. Aí lá os 2 conversam, sentam, comem alguma coisa, e aí o Hashima entra naquele bate-papo sobre tudo o que aconteceu. E ele diz pra Hiratsuka o negócio da codependência, esse negócio de não estar bêbado, que eu já expliquei, então não preciso falar de novo, mas a Hiratsuka já deixa mais claro que, ou melhor, o Hashima deixa isso mais claro que: "Ah não, acho que ela estava se referindo a sentimentos". Ah, então já fortalece aquela minha ideia do que significa estar bêbado. Mas toda essa cena da Hirasuka com o Hachima tem um significado muito simples. É um significado muito objetivo, eu acho que é por isso que essa cena funcionou muito bem no anime. Ou melhor, funcionou muito bem depois da cena da Haruno, porque eles cortaram a Enden, finalmente, já era pra ter feito isso em outros episódios, mas fizeram dessa vez, e colocaram a cena da Hiratsuka. E o significado dela, por ser simples e objetivo, eu posso falar aqui em pouco tempo, que é, basicamente, ela falando pro Hachima que não é codependência e que a relação de vocês é muito mais complexa que isso, que você não pode colocar ela em uma só palavra, e perguntando ao Hachima o que é a relação de vocês. E o anime termina com o Hachima sem dizer o que é, só que a gente sabe basicamente o que é a decisão dele. Na verdade, eu tô tentando lembrar aqui, mas eu não lembro se na Light Novel ele também diz o que é. Eu acho que não, eu acho que ele só diz de fato na cena da Yui, tipo, eu acho que até a Light Novel deixa em segredo isso. Ele se pergunta muito sempre o que foi a relação dele do início até o fim, sabe? Se toda aquela relação que ele tinha no final da história era aquilo que ele tinha no início, sabe? E aí ele começou a perceber que as coisas eram diferentes. Em algum momento, em contrapartida, as coisas começaram a mudar. E ele não consegue entender como. É isso. Sim, é basicamente isso. O Hatman, ele fica debatendo consigo mesmo, ele fica se questionando sobre a relação que os 3 têm, porque em algum momento na história a relação deles mudou. E a própria Haruka chega e fala: "Não é codependência". Então, ele começa a chegar numa conclusão que a codependência foi o que ferrou com eles, que ele já tinha chegado nessa conclusão, só que ele não achou uma solução para isso. Só que agora ele realmente parou e pensou no que é a relação deles. No anime, ele não chega a dizer o que é, mas essa cena acho que até na Light Novel eles deixam meio que segredo, porque no capítulo 7, que é quando tudo finalmente acontece, ele vai lá e diz para as 2 pessoas o que é realmente o que ele quer. E aí tudo se encerra. Mas o jeito que o episódio terminou, com essa coisa do Hatman pronto pra falar o que é, e ele simplesmente corta, foi algo perfeito. Porque não precisa dizer, só do fato do Hatman parar e pensar, e estar pronto pra dizer, a gente já sabe que ele chegou na conclusão. E nós também sabemos qual é a conclusão disso, porque o Hatman, o sentimento que ele tem, já tá pronto. A única coisa que ele precisa agora é reconhecer isso. Então, só do fato de a gente saber que ele reconheceu, mesmo ele não colocando em palavras, já indica que tudo tá pronto pra acabar. Então, a gente sabe o que vai acontecer no próximo episódio. Ou melhor, a gente realmente sabe porque a gente leu a Light Novel. Só que, agora, tudo já tá encaminhado pro fim. Esse episódio, essa segunda metade dele inteiro foi perfeito. A primeira metade eu também acho que foi extremamente boa, comparado então com os outros episódios, não dá nem pra comparar, na verdade. A primeira metade foi muito incrível, só que a segunda metade foi um nível de perfeição inacreditável. Eu acho que foi até melhor que vários episódios que tem na segunda temporada, e a segunda temporada é inteira muito boa. Mas a segunda metade foi basicamente sacanagem da direção, velho. Eles gastaram tudo que eles poderiam naquelas cenas. Foi tudo muito perfeito. Esse episódio é maravilhoso, cara. Mas eu quero falar algo que é uma filha da putagem dos caras, que é tipo assim, como caralhos você bota um preview que é o próximo episódio inteiro? Porque eles fizeram um preview que é spoiler do episódio inteiro. Quer dizer, né, o cara que ele provavelmente tá ali assistindo, não tá entendendo nada, ele realmente não sabe o que vai acontecer. Mas, porra, você olha todas as cenas que tá acontecendo no preview, cara, olha isso aqui, olha isso aqui. Eu tava assistindo com o Lucas, caralho, mano,
Vocês botam uma porra dessa no preview, cara. A gente quer chegar na hora e assistir na hora como é que vai ser. Porra, botaram episódio inteiro no preview, vai tomar no cu, cara. Mas é só isso que eu quero falar mal desse episódio. E eu acho que talvez ele possa ter muitos problemas, principalmente na primeira metade, que é aquele sentimento de sempre parece estar faltando algo e eu nunca sei o que é, sabe? Mas o meu sentimental por esse episódio, por todas as cenas, tudo é tão bonito que eu não consigo chegar e debater um lado ruim dele. Foi o melhor episódio de Oregairo até agora, nota 10, maravilhoso, cara. Nesse episódio que tirar o encerramento ficou maravilhoso, cara. Não, vamos ser sinceros com esse encerramento aqui, ó. Momento de desabafo. Eu gosto também do encerramento, só que não tem nem comparação. Enquanto esse encerramento tem até uma ideia maneira da relação das duas, o da segunda temporada é realmente toda a relação dos três de maneira linda e todo genuíno. E é um encerramento simples, não é tão bem animado, só que funciona, que é mostrando todo mundo e toda a relação deles. E, pra melhorar ainda, eles ainda mudam o encerramento conforme as coisas acontecem. Quando ocorre algum problema, o encerramento muda pra algo mais triste e aparece só a Yukino, ou às vezes aparece só a Yui. Diferente desse encerramento que, até agora, eu não vi nenhuma mudança. Eles só estão pegando a música do encerramento e usando em momentos tristes, com às vezes a Yukino cantando, às vezes a Yui cantando. Apesar que eu acho que só teve a Yui cantando por enquanto. Mas, tipo, eu acho que na versão Blu-ray eles devem melhorar o encerramento, colocar algo mais elaborado. Mas, por enquanto, esse encerramento já deveria ter sido cortado várias vezes, porque eles não têm tempo para adaptar todo o Light Novel, mas eles estão tentando. Então, pelo menos, utiliza todo o tempo que vocês têm. Sei lá, faz algo inovador, tira a abertura, igual o Yesterday no Tate. Yesterday no Tate não tinha abertura. Eu achei maravilhoso isso. Faz isso também, velho. Vocês não têm tempo. Mas, pelo menos eles fizeram dessa vez. Que foi num episódio correto e eu espero que no próximo episódio eles também façam isso. Porque, como o Victor disse, na preview eles deram spoiler em excesso. E um desses spoilers eu não gostei, que foi uma cena da Iroha, que não deveria ter porque é uma cena de interlúdio fanservice. Ela não acrescenta porra nenhuma. Então, eu acho que é a única cena que eu não vou gostar do próximo episódio e que poderia não existir, mas se é pra existir essa cena, por favor, corte o encerramento de novo pra dar tempo pra fazer tudo nesse episódio. Porque esse episódio é o capítulo 6 e o capítulo 7. E o capítulo 7 foi uma das melhores coisas que eu li na minha vida. É basicamente, eu li esse livro junto com o Victor e o capítulo 7 inteiro eu não consegui parar de rir. O sorriso tava o tempo todo na minha cara. É a melhor coisa que eu li na minha vida, sem sacanagem. Bem, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço e vejo vocês no próximo podcast. Valeu! Falou, pessoal.